Olá, eu sou Alain Henrique Barriquel e na aula de hoje, para a série Insights de Kabbalah, eu irei falar sobre o tema Não existe nada de errado em se ter muito dinheiro. E você, o que você acha sobre o tema? Será que pessoas que têm muito dinheiro são pessoas menos espirituais? A sabedoria da Kabbalah vem nos ensinar, na contramão do conceito que a maioria de nós às vezes tem a respeito de riqueza e de espiritualidade, que geralmente o estado de pobreza indica uma pessoa com um menor nível de consciência. Repito, a pobreza geralmente indica uma menor consciência. Isso é fácil de nós entendermos. Quando nós analisamos, por exemplo, uma pessoa que teve um começo difícil na vida dela, quem sabe ela nasceu numa família muito pobre, quem sabe ela nasceu em uma favela, é óbvio que o entorno dela, o contexto, o ponto de partida dela é, digamos, uma desvantagem. Ela está com menos em relação aos demais. Porém, se essa pessoa resolve estudar, se essa pessoa tiver um mentor, por exemplo, alguém que diga para ela, faça de tal forma, aplique tal conhecimento, negocie de tal forma, invista, cresça, assim e assim, passo a passo, é óbvio que essa pessoa pode se tornar alguém muito rico, seguindo um passo a passo, porque quando lhe é explicado como ganhar dinheiro, como a realidade do mercado funciona, essa pessoa expande a consciência dela, ela abre a mente dela, então ela ganha mais dinheiro. É interessante que esse conceito vai arrancar de nós uma ideia que muitas vezes o nosso ego usa como uma desculpa para nós não termos dinheiro. Geralmente o ego tenta nos fazer acreditar de que ter dinheiro é ser menos espiritual. Isso não é verdade. Não há nada de errado em nós termos muito dinheiro. Não há nada de errado em nós querermos ter muito dinheiro, desde que eu use isto da forma correta, desde que eu seja apenas um canal, que eu utilize esses recursos para compartilhar com o mundo e desde que eu os utilize para o propósito com o qual o dinheiro existe, que é me elevar espiritualmente, elevar a minha consciência. Quando eu utilizo os meus recursos para expandir a minha consciência, eu jamais serei uma pessoa pobre. A Kabbalah nos citará, inclusive, exemplos de pessoas do passado que a Torá chama de justos, como Abraão, o rei Salomão, José, que eram todas pessoas tidas como justos e, porém, ou também, eram o que nós chamaríamos hoje de bilionários. E muitos dos justos citados pela Torá eram pessoas muito ricas. Então, nós percebemos que, desse ponto de vista espiritual, não há nada de errado em se ter muito dinheiro. Na verdade, o que vai definir é como eu utilizo o meu dinheiro. Não importa o meu ponto de partida, mas se eu o utilizo para elevar e expandir a minha consciência, eu estou me tornando uma pessoa mais rica, porque no final das contas a pior pobreza é a falta de sabedoria, a pior pobreza é uma consciência limitada. E quando eu cresço com a minha consciência, eu me torno uma pessoa que tem mais facilidade de agir no mundo, em todas as áreas, ser melhor sucedido que os demais, inclusive na área financeira. Isso é muito interessante para nós começarmos a limpar em nós as crenças negativas que nós tenhamos quanto a ter muito dinheiro. Eu repito, não há nada de errado em nós termos ou nós querermos ter muito dinheiro, desde que eu queira isso para os objetivos corretos e desde que eu utilize isso da forma correta. Todos nós, não importa o nosso ponto de partida,
podemos utilizar os nossos recursos para crescermos como pessoa, para expandirmos a nossa consciência. E o resultado disso, geralmente, é a prosperidade e a abundância em todas as áreas da minha vida. Isso significa que, se eu ajo no mundo de uma forma onde eu não levo em consideração a minha consciência, a minha expansão, o meu crescimento, mesmo que eventualmente eu ganhe muito dinheiro, eu estou propenso a perder esse dinheiro de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde, porque eu não cresci a minha consciência, eu não expandi ela na medida necessária para administrar aquele dinheiro que eu recebi. Então, antes de nós pensarmos em termos muito dinheiro, nós devemos pensar se eu tenho a consciência que me permite administrar essa quantia de dinheiro que eu necessito. Por quê? É óbvio que você administrar uma fortuna de milhões de dólares é muito mais complexo do que você administrar um patrimônio de alguns milhares de dólares. E se você imaginar um patrimônio de bilhões de dólares, a complexidade aumenta muito. Se eu dirijo uma empresa com 10 funcionários, a complexidade é uma. Se eu tenho 100 funcionários, a complexidade é outra, 1000 e assim por diante. Então, se eu desejo ter mais, eu devo estar atento à minha consciência. Eu estou investindo o necessário na minha consciência para que eu consiga ter mais dinheiro? E esse é o ponto-chave. Eu não posso utilizar uma desculpa de que eu não ganho mais dinheiro porque eu sou uma pessoa boa e as pessoas que têm mais dinheiro são pessoas desonestas, pessoas que não são espirituais, como uma muleta para eu não ter dinheiro. O fato de eu ter dinheiro ou não impacta na minha espiritualidade, não impacta naquilo que eu sou como pessoa. O que vai, de fato, importar para decidir quem eu sou, se eu sou uma pessoa com uma maior consciência ou não, é a forma como eu utilizo o meu dinheiro. E isso também não vai importar se eu tenho pouco ou se eu tenho muito. Se nós analisarmos a trajetória de pessoas de sucesso, a maioria delas caiu e levantou muitas vezes na sua carreira até chegarem onde estão. Então, em muitos momentos, elas estiveram sem dinheiro, mas elas nunca foram pobres de verdade, porque elas tinham a consciência correta. E quando você tem a consciência correta, não é sobre o valor que você tem no momento, mas como a sua consciência lhe permite agir no mundo, entender o mundo e crescer. Esse é o ponto-chave. Uma vez com a consciência correta, mesmo que a pessoa passe por um revés, mesmo que a pessoa tenha alguma perda na vida dela, ela não pode perder a consciência que ela adquiriu. E por isso que a consciência é aquilo que é de mais valioso que nós temos. Porque mesmo que nós percamos em termos monetários, nós não podemos perder a nossa consciência. Nós continuaremos sabendo como fazer. E é por isso que a Kabbalah vai comparar a pobreza com uma das piores coisas que podem acontecer na vida de uma pessoa, chegando a comparar isso como semelhante à morte. Porque se nós analisarmos uma pessoa que tem pouquíssimos recursos, que todos os dias ela precisa obter o próprio sustento, a única preocupação dela será em obter o próprio sustento. Ela se preocupará tanto com isso, ela canalizará tanto da sua energia, do seu tempo, da sua mente, que ela não poderá ter outras preocupações. Então ela não se preocupará com a questão emocional, com a questão mental, com a questão espiritual. Como que uma pessoa que está lutando pelo sustento, que corre de fato o risco de passar fome, se não obter o sustento daquele dia, como que ela se preocupará com expansão de consciência? Então, ela fica limitada nas ações dela.
Ela tem que procurar o sustento, ela não pode procurar outras coisas, mesmo que ela queira a expansão de consciência, vai ser muito difícil que ela consiga, pelo menos que ela consiga, digamos, acessar isso facilmente, e ela fica sem ter poder de escolha. Ela não tem como escolher o que ela vai comer, o que ela vai comprar, o que ela vai vestir, onde ela vai morar. Ela meio que sobrevive. E isso não é uma vida no sentido pleno. Nós somos seres que estamos aqui para experimentar e para recebermos tudo de bom. E a luz quer a todo instante nos dar tudo de bom. E se nós, em alguma área da nossa vida, não estamos recebendo toda a luz, é porque há algo que está bloqueando essa nossa conexão com a luz. E é isso que nós devemos analisar. E isso nos leva ao entendimento de que, se a luz é abundante e doa a todo momento e eu não estou recebendo, é porque eu não tenho o recipiente correto para receber aquilo que a luz me dá. Ou seja, a minha consciência não é grande o suficiente para caberem nela as bênçãos que a luz tem para mim. E por isso eu recebo menos, por isso o meu receber é limitado. Essa é a barreira que me impede de receber mais. E enquanto eu não expando a minha consciência, enquanto eu não expando o meu recipiente, eu não posso receber mais. Então, aqui, nós devemos comprar para nós esse conceito e repetirmos, estudarmos, analisarmos e meditarmos profundamente nisso, para arrancar qualquer ideia enraizada que nós talvez tenhamos de que há alguma coisa errada em se ter ou em se querer muito dinheiro. Com esses conceitos da Kabbalah que eu apresentei para vocês, nós poderemos ter certeza absoluta de que nós podemos querer muito dinheiro, sem nenhum prejuízo para nós, sem nenhum demérito. E isso, com certeza, muda a nossa forma de atuar no mundo, muda a nossa visão de mundo. Então, esse é o conceito que eu gostaria de abordar na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Convido a todos a comentarem aqui embaixo da aula o que vocês acham, o que vocês acharam do tema, o que vocês aproveitaram desse conteúdo para si e o que vocês acham dessas ideias apresentadas pela Kabbalah, o quanto vocês concordam com isso e o quanto vocês conseguem sentir isso de verdade em vocês. Muito obrigado pela atenção de todos e até a nossa próxima aula. Gratidão.